O Espírito Santo, ele está de uma forma tão clara nos dizendo que é possível nós sermos cheios do Espírito Santo e nós termos os dons espirituais. Eu quero abordar com vocês sobre os dons espirituais, a sua necessidade, o porquê de buscar os dons espirituais e a sua importância. E no texto que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir o Espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O 11 diz assim: mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Graças a Deus que a nossa liderança, tanto da juventude como da nossa igreja, tem dado ouvido ao Espírito Santo, e nós temos sido direcionados nos nossos cultos de ensino, nas nossas escolas bíblicas dominicais, há um tema referente à pessoa do Espírito Santo. E o nosso congresso, que se aproxima nos dias 8, 9 e 10 de setembro, ele vai abordar justamente um tema referente ao Espírito Santo. E nós cremos que será dias de glória, porque o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que estiver presente em nossos cultos e nas nossas reuniões. Quando Paulo escreve esta carta aos irmãos da igreja que estava em Corinto, nós vamos ver que eles tinham todos os dons espirituais. Lembrando que os dons são dádivas, dom é um presente, dom é algo que Deus, através do Espírito Santo, ele dá à sua igreja. Nós temos, através dessa carta que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, essa necessidade de buscar os dons espirituais, essa necessidade de usar de forma sábia todos os dons espirituais. Lembrando a todos que nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que os dons espirituais são para a igreja do presente, são para nós. E quando nós falamos de dons espirituais, nós lembramos que os dons espirituais, ele é dado para a igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Ou seja, aquele que recebe um dom espiritual, ele recebe um presente, não propriamente para o seu próprio benefício, mas para o benefício de um próximo. Ou seja, Deus, ele não trabalha com egoísmo humano. Quando Deus ele dá um dom a uma pessoa, é para que ela possa abençoar outra pessoa, é para que haja um crescimento, um fortalecimento da igreja de Cristo nesta terra. Temos muitos dons. Lemos aqui que Paulo ele lista 9 dons aproximadamente. Alguns acreditam que há outros dons espirituais, mas vamos se ater apenas nesses 9 dons espirituais. Nós cremos como igreja em todos os dons espirituais. É claro que alguns dons que nós vemos aqui são mais visíveis nas igrejas hoje. Um dom muito conhecido que nós temos e vemos com frequência é o dom de profecia, mas há vários outros dons que Deus, através do Espírito, entrega para a necessidade da igreja, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que somos nós. E quando nós olhamos para Paulo, nós vamos ver que há uma necessidade. A necessidade era de buscar os dons espirituais. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós vemos que é necessário buscar os dons espirituais. E como podemos buscar os dons espirituais? Através da oração, através do pedido ao Senhor. Quando nós oramos a Deus, pedindo para que Deus nos dê o dom espiritual, para que outra pessoa possa ser abençoada por esse dom, nós temos certeza que Deus, ele nos dará os dons espirituais. Nós estamos nos preparando, nós estamos orando, nós estamos com temas específicos sobre a pessoa do Espírito Santo, entendendo que tudo isso não parte de uma liderança apenas, mas que isso parte de Deus, que isso parte do Espírito Santo, direcionando todos nós
para se achegar mais perto dele. Há um tempo final, o tempo do fim, mais uma vez eu digo para vocês, se aproxima, e é necessário que a igreja de Deus conheça a pessoa do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. O que eu desejo para a nossa igreja, o que eu desejo para a nossa juventude, o que eu desejo para a nossa cidade de Umuarama, o que eu desejo para o nosso Paraná, para o Brasil, é que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que possamos ser diferentes, que possamos fazer a diferença no mundo de iguais, no mundo de pecado. Que você jovem, que você adolescente, seja cheio do Espírito Santo, busque os dons espirituais, seja cheio de Deus e faça diferença por onde quer que você possa andar.